Está no ar. Boa noite, amigos, companheiros. Primeiramente, como sempre, agradecemos a Deus a essa oportunidade de estudo pela sua misericórdia, né? Mais uma vez podermos nos encontrar para falarmos do Evangelho, para falarmos sobre Jesus. Agradecemos igualmente, né, do nosso coração, todas as possibilidades da divulgação doutrinária e, nesse momento, na figura da TV Chico Xavier, que nos proporciona, através desse encontro online, né, mais uma vez a possibilidade de falarmos da doutrina espírita, lembrarmos de Jesus. Como é do nosso costume, nós vamos iniciar com a leitura de uma página edificante para que possamos nos harmonizar, né? Entrarmos aqui nesse momento e buscarmos nos acalmar e nos sintonizar com os bons pensamentos. Escolhemos para isso o livro Vinha de Luz, a lição 92, que tem como título O Objetivo da Fé. E é uma psicografia do Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que nos diz assim: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há história da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-lo em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Que dessa maneira, então, Senhor, possamos sempre nos perguntar qual o objetivo e que essa fé possa ser estudada, raciocinada, compreendida e escolhida pelo nosso livre-arbítrio como forma de alavanca a vencer os nossos impulsos menores. Nos fortaleça sempre, Senhor, essas determinações. Abençoe e proteja o nosso estudo e que possamos prosseguir com muita harmonia. Que assim seja. Bem, nós estamos conversando, né? Isso aqui, na realidade, é um estudo singelo sobre o Evangelho, capítulo 19, a fé transporta as montanhas. E falamos, nesse momento, desde o último, sobre as gradações da fé. Kardec
nos vai colocando as diferentes formas de se construir a fé. Então, na semana anterior falamos sobre a fé robusta, que dá perseverança, né? E a fé vacilante, que vai produzir a incerteza e a hesitação. Então, nós hoje continuamos o nosso estudo falando sobre a fé insegura e violenta, que é a fé cega. Em contrapartida, vamos falar da fé sincera e calma, a fé raciocinada. E depois caminharemos na gradação da fé humana e a fé divina. Bem, Kardec nos diz sobre a fé insegura, que ela sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força que não tem com a violência. Então, nós vamos relembrar, né, o próprio estudo, né, a própria história da vida, já nos demonstrou que as grandes religiões que pregam a paz, também pregam a tolerância, a compaixão, mesmo assim, elas deixaram suas marcas em guerras, né, verdadeiros rastros de sangue ao longo da história. Lembramos das ordalhas do julgamento de Deus, lembramos de Jeová, né, dos hebreus, aquele Deus dos hebreus que exterminava os inimigos de uma forma vingativa. Depois passamos para a perseguição dos cristãos, tivemos na Igreja Católica a Guerra Santa, a Inquisição, né, contra aqueles que não eram cristãos. Enfim, isso tudo nos demonstra uma fé violenta, aquela que se impõe pela força, que ela não tem discernimento. E o que ela vai produzir? Ela produz o fanatismo. E o fanatismo é capaz, sim, de matar e perseguir para impor sua ideia. Então, são essas pessoas que, quando conversam, parece que estão voltando lá nas suas reencarnações anteriores e voltando àquelas batalhas religiosas, estão tentando convencer na força o outro. É aquela questão, ou crê ou morre, né? Ou você crê nisso que eu creio, ou você não é mais meu amigo, ou não pode mais participar das minhas relações. Então, às vezes a gente se pergunta, essa fé cega é ainda desse século? Né? Kardec faz essa pergunta, é ainda desse século? Mas, infelizmente, nós estamos em 2020 e dizemos que ainda assim. Nós temos os fundamentalistas, nós temos aí o terrorismo, os homens-bomba, enfim, e outras, como se diz, gradações dessa violência, talvez em tamanhos menores, mas mesmo assim violentando o outro. E essa fé cega, para que ela exista, ela necessita que a gente abdique da nossa mais preciosa conquista evolutiva, que é o raciocínio, que é o livre-arbítrio. Olha quantas reencarnações nós estamos, né, nós vemos para fazer a conquista desse poder raciocinar, desse poder pensar, desse poder discernir e escolher. E essa fé cega é como se a gente abrisse mão disso tudo. E o outro decide por mim. Porque eu tenho medo. Quer dizer, na realidade, o outro decide até por decretos, mas a gente já entende que a fé faz parte do nosso foro íntimo. Não tem como alguém modificar lá dentro. A pessoa pode até falar por uma questão social dela, pelo medo dela familiar, enfim, o que for. Mas lá dentro, coração é terra que ninguém coloca a mão. E nós nos lembramos, né, de uma figura muito conhecida de todos nós, que é Saulo de Tarso. A gente vai lembrar de Saulo de Tarso perseguindo, né, os cristãos, consentindo lá com a morte de Estevão. Ele perde lá o amor de Abigail,
ele tinha fé, ele era o representante da lei mosaica, do pensamento monoteísta. Então, nós vamos encontrar no Ato dos Apóstolos, no capítulo 9, dizendo o seguinte: Saulo respira ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns que eram do caminho, quer homem, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. Ele pede uma carta de perseguição para outra cidade. Então, ele respira esse tipo de violência. Ele não negocia. Ele leva, ele concorda com mortes, ele apoia aquilo ali, porque é aquele tipo de fé de Saulo. E nós vamos agora ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, a vinda do Espírito da Verdade, no seu item 5, que nos diz assim, o Espírito da Verdade: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E realmente, todos os erros são humanos. São daquelas pessoas que resolveram entender Deus à sua maneira, com os seus sentimentos, com as suas dificuldades. E disseram: faço isso em nome de Deus. E que Deus é esse? Quando é que foi que Deus, em alguma maneira, em algum momento, nos agrediu? Olha, só agora a gente começa a fazer uma pequena percepção dessa luz, dessa grandeza divina. Quem seríamos nós para impor ao outro esse entendimento, se nós mesmos ainda não temos dentro da gente? Nós já percebemos, que essa questão religiosa de foro íntimo, a própria Constituição Federal, lá no seu artigo, nos garante esse direito de crença. Mas seria isso um ponto pacífico? Existe realmente o respeito por essa fé que cada um busca ter? A gente não deve agredir ninguém por nada, A gente começa a entender que uma das virtudes que precisamos conquistar, que é filha da fé, é a moderação. A gente fala: vou conquistar a fé. Mas uma dessas filhas da fé é a moderação. É quando a gente lembra de Jesus nos dizendo que nos enviava como ovelhas no meio de lobo. Portanto, deveríamos ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Olha a moderação, olha o discernimento. E nesse momento a gente começa a fazer uma compreensão de respeito pelo outro. Nós, na nossa casa, como espíritas, não podemos fazer com que o outro tenha a mesma compreensão e entendimento. Paulo já tinha nos dito, o leite, para as crianças, elas não bebem leite, não necessitam daquele tipo de alimento. Nós talvez já tenhamos condições de coisas mais sólidas. Então, a fé, ela não basta simplesmente querer um determinado tipo de fé. A pessoa também tem que ter condições de digerir aquilo ali. Então, ela vai aos poucos, primeiro lá na casa das adorações, da imposição, até que ela começa a construir uma nova concepção sobre essa fé. Então, vamos continuar com Kardec nos explicando agora o contraponto dessa fé violenta e cega. Nós vamos ver o que ele nos fala sobre a fé sincera e calma. É aquela que confere a paciência, que sabe esperar, porque está apoiada na inteligência e na compreensão das coisas. Ela tem certeza de chegar ao seu objetivo. Vejamos bem, apoiada na inteligência. Apoio.
Então, essa fé sincera e verdadeira, ela é a fé raciocinada. Então, na doutrina espírita, quando nos diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, a gente vai começar a estruturar a base da fé na inteligência, na razão, na compreensão, no livre-arbítrio. Vamos iniciar uma base assim. A inteligência é um atributo do espírito. Nós vamos entender a razão como resultante do nosso progresso evolutivo. Então, nós fomos conquistando ao longo, né, do nosso princípio de simples, né, que Deus nos colocou, simples e ignorante, simples no sentido de pouca complexidade, nenhuma complexidade, ignorante no sentido de ignorar, e lembrarmos sempre da escada de Jacó, com o objetivo de chegarmos aonde? À perfeição relativa. Então nós vamos ver sempre esse caminhar do espírito, de simples e ignorante, e desse meio até chegar aqui na perfeição absoluta, digamos que essas escadas, esses degraus, signifiquem justamente inúmeras reencarnações, onde iremos fazendo as nossas conquistas. Vamos conhecendo coisas novas, vamos aprendendo, vamos escolhendo e vamos conquistando. Então, a razão é resultante desse caminhar. É a compreensão, né, o raciocínio que vai se apoiar na lógica, né, nos fatos e na lógica. Lá mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Consolador Prometido, uma passagem que nos diz assim, olha, disse o Cristo, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do seu sofrimento nas existências anteriores na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura, como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, o que reparamos aí de principal? A reencarnação. Admitida e compreendida a reencarnação, tudo se encaixa perfeitamente, milimetricamente, digamos assim. Porque todas essas dúvidas, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, por que acontece isso comigo, não acontece com o outro, isso tudo está explicado no nosso entendimento de reencarnação. Então, a reencarnação, ela não é uma questão, um objeto de fé, ela é uma realidade por si mesma, né? Ela é uma lei natural. Ela vai pressupor a reencarnação o quê? A existência nossa hoje, mas a preexistência e a sobrevivência do nosso ser, é a morte do corpo físico. Então a gente vai lembrar que já vivemos outras vezes e viveremos tantas outras. Que o que morre é o corpo físico, que nada mais é do que um instrumento da lei para que possamos aqui estar nesse planeta, como já falamos anteriormente. O planeta Terra, visto como um hospital, como uma prisão e como uma escola. Quando a gente compreende também a lei de causa e efeito, que é o livre-arbítrio das nossas responsabilidades perante a vida. Então aquela ideia de Deus mal termina. Deus é Pai de amor e misericordioso. Nós passamos a compreender a lei de responsabilidade dos nossos comportamentos. Se hoje eu sofro, é em decorrência de um comportamento inadequado à lei de Deus. Todas as vezes que nos afastamos da lei de Deus, nós sofremos. Mas hoje eu não estou com um comportamento inadequado à lei de Deus. Bem, nós entendemos que por hoje
ou por reencarnações anteriores, vidas anteriores. A lei é certa. Um dia nós teremos que nos reencontrar com a lei. Nós teremos que nos quitar com a lei. Muitas vezes, naquela encarnação, a criatura não tem condições, chegou ao fim da vida dela, ou ela não teve coragem e disposição. Deus não permite que a gente carregue uma consciência culpada. Pela misericórdia divina, nos é dado a reencarnação, a possibilidade de retornar para continuar uma tarefa, uma lição, um entendimento. Então, a razão, né, vai nos levar à compreensão dessa fé. Então, a pessoa, ela crê porque ela tem inteligência, que ela raciocina e vai compreender. Então, quando Kardec nos diz lá nesse capítulo 19, não há fé inquebrantável, senão aquela que se pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade, sem medo, sem recuo. O outro ponto é o livre-arbítrio, que é a possibilidade de decidirmos, escolher em função da nossa própria vontade, isento, né, do medo, qualquer causa, motivo. Então é quando a gente realmente compreende que a fé não se impõe. Não adianta se ter medo, porque um dia aquele medo, aquele bicho-papão, perde aquele poder e fica um nada para a criatura. Muitas vezes ela se vê sem nada. Por isso a importância de desenvolver o entendimento de Deus Pai misericordioso e bondoso, como Jesus nos trouxe. E às vezes a gente não vê, né, pessoas dizendo para a criança, olha, Deus está vendo o que você está fazendo, olha, Deus vai te castigar. Deus não é pai de castigo, Deus é pai educador. Então a gente começa a rever essas ideias que nós tínhamos, né, de Deus, de fé construído, com base em reencarnações anteriores. Nós já passamos por inúmeros tipos religiosos e também não religiosos até. Quantos espíritos saíram apavorados numa encarnação porque morreram, porque alguém entendeu de matá-los em nome de Deus. E aquilo ficou muitas vezes confuso para aquele espírito. E ele culpa Cristo. Ele culpa Jesus pelos atos dos homens. Hoje a gente já consegue separar, porque nós vemos hoje as instituições na sua organização, né, no seu papel, são lindas, seus objetivos são maravilhosos, mas o ser humano, quando coloca aquilo na prática, coloca os seus interesses à frente, muitas vezes, e transforma aquilo numa coisa ruim, e a gente passa a não ter mais confiança na instituição. Na realidade, são dos homens. Então, para nós entendermos, continuar nosso entendimento, vamos lembrar, já que falamos de Saulo, vamos lembrar de Paulo, né? A conversão de Saulo para Paulo, onde ele ficou no deserto, né? Após passar por Damasco, ter encontrado a luz de Jesus, onde Jesus lhe questiona, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, naquele momento que a luz o ofusca, ele fica cego, até que ele recupere essa visão, não só a visão material, mas a verdadeira visão da fé. É interessante que ele, no deserto, ele vai operar uma mudança nele mesmo. Ele não sai assim, desesperado, aquele jeito obstinado que ele tinha. Não, ele vai para o deserto. Aquilo vai falar fundo dentro do coração dele. Então, ele tinha, como Saulo, sim, essa conquista da fé, que ele impunha pela violência. E nesse momento, com Jesus, ele ocorre a sua conversão de Saulo para Paulo, uma conversão amorosa. Houve uma mudança individual, houve uma mudança na sua forma de sentir, de pensar a fé. Então, foi necessário que ele modificasse a sua maneira
com fé para influenciar uma mudança coletiva. A primeira mudança ocorreu nele. Então nós já vamos ver na sua carta em Gálatas, quando ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele já passa a sentir como Cristo. Ele abre mão, ele renuncia da personalidade dele, ainda que era violento, para que o Cristo vivesse nele. Isso é uma renúncia. Então, essa é uma das maiores assim exemplos que nós podemos ter de um espírito com essa conquista e aprendendo a transformar essa moral que ele possuía de uma forma amorosa. Porque às vezes a criatura tem a moral sim, ela é toda certinha, a pessoa fala, mas eu sou toda certinha, ela é toda certinha, mas a forma que ela ainda tem de alertar sobre o erro do outro ainda é uma forma muito agressiva, é muito contundente, a nossa fala ainda é muito imperativa. Então, quando ele fala já é o Cristo que vive em mim, ele abre mão de ser ele. Ele não está mais interessado em estar certo nas suas razões, ele já busca pensar como Jesus, de uma forma amorosa. E se a palavra, né, convence muita gente, o exemplo vai arrastar as multidões. Então é o que Paulo faz como um verdadeiro apóstolo dos gentios. E ele nos dizia sobre a fé. Para quem quiser pesquisar, está em Hebreus capítulo 11, ele diz assim: a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. É a evidência daquilo que ainda não vemos. Vou repetir, porque eu acho essa definição dele tão profunda que a gente se demora realmente na compreensão. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam. É a evidência daquilo que ainda não vemos. E nesse momento a gente se pergunta: e como está a nossa fé? Nós temos uma fé violenta ou já temos uma fé tranquila? Uma fé raciocinada, calma, baseada na nossa compreensão? Como está a nossa fé? Ainda mais diante das situações que nós vivenciamos, não é? Como é que a gente se colocou? O que nós tínhamos nesse momento aí que todo o planeta se agita? Deu para a gente perceber como é que é a nossa fé? A maioria de nós passamos por várias fases. Todos nós passamos por várias fases, vários questionamentos interiores da construção da nossa fé. E eu fui buscar uma mensagem do Espírito Lacordaire, que está no capítulo Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, no item 18, que ele nos diz assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicadas a alegria que lhe faltava na terra. Nós estamos tendo esse ensejo. Nós estamos sendo bem-aventurados no momento que a gente tem a oportunidade de provar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa submissão à vontade de Deus, sim. E interessante que vamos lembrar da escola, de um professor. O professor chega e nos coloca uma lição nova. A lição nova a gente nunca ouviu falar. A gente fica maravilhado com aquilo, sai repetindo aquilo, ou então não entende absolutamente nada. Isso é lição nova. São as reencarnações onde se teve o primeiro contato com a fé. Repete-se o que se falou. Então é a lição nova que o professor nos trouxe em sala de aula. Outras turmas, o professor está fazendo a fixação daquela lição. A lição já foi dada, ele agora vem fixando. Então, nós reparamos
também nossas reencarnações, cada uma das nossas conquistas. Nós aqui estamos eliminando a conquista da fé. Certamente, numa determinada reencarnação, nós tivemos um encontro com a fé. Alguém nos falou da fé, foi uma lição nova. E dali para cá, essa lição nova vem aprofundando, e os nossos professores, que são os nossos guias e mentores, buscando reencarnações, onde pudéssemos fixar essa lição ao longo das nossas vidas. Então, fazendo um processo de fixação. Cada turma com o seu professor, no seu grau de fixação, de acordo com o conhecimento daquela sala. Nós, certamente, estamos vivenciando a fixação da lição fé. Nós estamos fixando. Vamos ver como é que você se comporta agora diante desse tumulto aqui, desse mundo aqui. Já tivemos o mundo acabando em 2000, né? Já tivemos lá o mundo acabando em 1000, 2000. Depois nós tivemos uma data que ia terminar. Depois nós teríamos um determinado planeta. Bem, enfim, cada hora algumas pessoas buscam, de uma forma, colocar o terror. Que quando encontram mentes mais fragilizadas, se perturbam, sim, e são capazes dos atos mais absurdos. Por isso, cuidado naquilo que a gente veicula. Todos aqueles que estão veiculando fogo acabam com a mão queimada. Quando a gente não tem nada de bom para falar, o que Emmanuel falou para o Chico? Se cale. E a gente vai aprendendo a fazer isso como Paulo, abrir mão daquela personalidade que tem vontade de falar. Quantas vezes a gente está lá na rede social, não é mesmo, todos nós, com vontade de responder ali aquela questão. Vocês acham que todo mundo não tem vontade de colocar o seu ponto de vista? Ou de se sentir, às vezes, agredido por aquele ponto de vista que não combina com o nosso? Ali é a personalidade. Aí a gente, graças a Deus, a gente escreve e já tem a possibilidade de lá apagar. E se não deu para apagar na hora, no outro dia vai lá e exclui aquilo ali. Porque não quer mais ser assunto nem motivo de pânico, de terror ou de conflito. Busca ser uma estação terminal do mal. Porque aquilo que eu estou levando não está gerando mais entendimento, às vezes, nem compreensão. Que ideia é essa que é nosso entendimento e compreensão vai salvar o mundo? Que ideia é essa? Sentimento e entendimento crítico e intelectual e discernimento se faz, sim. É fator íntimo. Mas ainda não temos uma visão do todo para darmos um ponto final. Em história nenhuma. A nossa visão ainda sofre, né, de entendimentos intelectuais, sim, quiçá morais. Repare como é que a gente está se comprometendo sem necessidade. Inúmeras vezes que eu já me coloquei, hoje não me coloco só há muitos e muitos anos, quando a gente se coloca a nossa opinião. Uma vez eu ouvi do guia espiritual: você foi chamada a dar a sua opinião nessa encarnação? Porque quem é que dá opinião nessa encarnação? O profissional daquela área. Ele não pode se eximir. Então, um juiz ele tem que julgar diante, né, dos fatos e do seu argumento, do seu convencimento. Isso ele não faz de uma forma, de uma noite para o dia, ou corriqueira, não. Aquilo é baseado, ele estudou muito antes para aquilo. Da mesma forma, quando o médico emite lá o seu parecer, e o outro médico emite outro, e por aí nós vamos. Por quê? Porque ainda nós não temos a visão do todo. Mas eu que não sou a técnica naquele setor, ou que não é da minha profissão, ou que eu não fui chamado, eu posso me eximir de complicar, não posso? Posso. Nessa encarnação eu não sou juiz, não fui chamado. Então eu não preciso me comprometer. Por que a gente quer tanto se comprometer, na realidade? Por que essa necessidade? É necessidade
de participação. Está entendendo a nossa participação social? Eu acho que a gente já começa a entender que alguém pode dizer assim, olha, eu estou provando a minha fé, porque eu tenho dor, eu tenho sofrimento, eu vou dar a minha opinião. Olha, dor e sofrimento todos nós passamos. Se tem uma coisa que é democrática, é a dor, não é mesmo? Eu até busquei aqui, olha, no Evangelho, capítulo 17, item 7, sobre o dever, capítulo C de perfeito. Por que eu busco? Não é que eu tenho tanta vontade, assim, de demonstrar o capítulo, para me demonstrar que isso, que eu de mim não tenho nada, não, de bom. Mas tem o estudo, mas está aqui. Tanto o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, e quantos outros livros nos dão material para pensar e refletir. Então não preciso tirar nada da minha cabeça, na minha cabeça não tem, não. Mas tem aqui, ó, no Evangelho, quando na mensagem nos diz assim, Deus criou todos os homens iguais para a dor. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. A gente não pode dizer que não sabe que dói. A gente não pode dizer que não sabe que machuca quando o outro nos responde daquela maneira, não é mesmo? A gente sabe que dói. Então, a dor, tem vários tipos de dor. Tem a dor física, tem a dor que é daquele que está vivendo por não ter dinheiro, tem a dor daquele que está perdendo um ente querido. Tudo é dor. São dores. Mas uma coisa é certa, que Deus não nos dá fardo maiores do que aquele que podemos carregar. E que às vezes, e ao invés da gente falar, Senhor, retira esse fardo, a gente deve pedir assim, como Emmanuel também ensinou, fortalece-nos os ombros, dá-me força para carregar, Senhor. Permita-nos vencer nessa encarnação, né, de fronte firme e altivera para ti, Senhor, olhando para ti. Então, todos vivemos dores, todos vivemos sofrimento, e mesmo, e justamente nessas dores e sofrimento, podemos perguntar, conseguimos manter a nossa fé com tranquilidade? Como é que está sendo? Se nós vimos que lutas, dores e dificuldades, todos possuem, todos passam. Mas o que nós percebemos? Aonde está a diferença? Se todos têm dor, todos sofrem, todos têm a sua dificuldade, a diferença está pela forma pela qual aquela criatura vivencia aquela situação. Nós já vivenciamos as mesmas situações com outros nomes inúmeras vezes nessa própria vida, em reencarnações anteriores. Em algumas nós paralisamos pelo medo, outras fugimos, outros colocamos o outro lá no nosso lugar para sofrer, outro a gente fez fuga espetacular, né? Tenta sumir da terra. E aí? O que a gente percebe? Que enquanto se está num planeta reencarnando com o objetivo de nos curarmos de nós mesmos, é um hospital, estamos ainda numa prisão que nos detém pelos nossos impulsos ainda violentos, e uma escola onde aprendemos, né, a importância do amor. Enquanto a gente está vivendo isso tudo, a gente reparou, já nas reencarnações, que aquele que passa essas situações de dor e de sofrimento com Jesus, ele passa diferente, não é mesmo? Aquele que mantém a fé no coração, a certeza no amor de Deus, essa dor ela deixa de ser um instrumento de inquietação e desespero. Ela é um instrumento de educação. A dor é um despertador. Ela vai fazer a gente acordar. Olha só, nos acordou. Como é que está a nossa dor? Será que eu não pensei que a minha dor já estava, que a minha fé já estivesse conquistada? Será que esse despertador não me fez acordar, portanto que eu não tenho que trabalhar essa fé? Então, ele é um despertador. Me despertou de mim mesmo, do sono profundo.
Porque enquanto a coisa não me perturba, enquanto a coisa não me tira do lugar comum, eu estou muito bem sossegada, a gente vai levando, acreditando até que já é aquilo que não é. Então é quando a gente percebe, olha só como é que está a minha fé diante desse momento. Então ela não pode ser um instrumento de desespero. É isso que eu tenho que entender. Ela está sendo um instrumento de educação, mas eu não posso entrar no desespero. A gente vai chorar, né? Em muitos momentos nós vamos chorar, porque Jesus chorou no Monte das Oliveiras. Nos é permitido o choro também, mas vamos chorar com Jesus. Vamos chorar com Deus. Não é mais aquele choro do desesperado, do enlouquecido, das virgens loucas, né, que a parábola nos fala. É aquele choro que a gente já busca se ligar ao Cristo, a ter um entendimento mais elevado das situações que nós estamos precisando vivenciar. Nós não sabemos que Jesus é o vencedor do mal? E com ele nós vamos vencer o medo, esse mal. As nossas inseguranças, nossas angústias. Tem dia que se levanta mais inseguro. De uma forma angústia, que a gente fala, que angústia. Então, Jesus é o vencedor do mal. Vamos buscar Jesus. E quando a gente começa a buscar Jesus, imaginar Jesus nos envolvendo e nos pacificando, nós temos que aprender a nos evangelizar. Nós temos material de nos pacificar. É isso que nós precisamos compreender, que o material nós possuímos, que é o Evangelho. Existe uma história, né, de um moço que estava num voo, ele tinha muito medo de andar de avião, e ele reparou que naquele nervosismo que ele já estava, ele viu um menininho lá sentado, tranquilamente calmo, desenhando, colorindo lá o desenho dele. Ele olhou que a poltrona dele estava do lado do menino e ele ficou muito feliz. Ele falou, puxa, ainda bem que eu vou do lado dessa criança aqui, que de repente ele vai me manter até mais calmo. E lá pelas tantas, passou por uma turbulência, o voo, né? Uma grande tempestade e aquela confusão dentro do avião natural, e ele reparou que o menino continuava colorindo, desenhando com muita calma. E nesse momento ele vai lá puxar a conversa com o menino e fala assim, olha, você ainda tão novinho, viajando sozinho de avião, enfrentando uma tempestade, como é que você pôde se manter tanta calma? Você não tem medo? Ele perguntou para o menino. E o garotinho respondeu assim para ele, não tenho medo não, porque é meu pai que está pilotando esse avião. Então, quando a gente tem alguém que a gente pode confiar, não fica mais fácil a gente enfrentar as tempestades da vida? Nós também não temos o nosso pai, que é amoroso, bom, misericordioso, que nos protege, que nos desenvolve, que nos conduz. Não podemos depositar nele toda a nossa confiança? Se a gente não pode depositar em Deus, em quem que vai depositar? Então é quando nós devemos repetir para nós mesmos, Jesus é o nosso pastor e é Ele que está a nos conduzir. Nós não estamos, né, soltos num caos. Nunca estivemos. Então, a compreensão é muito importante desse Pai. Kardec nos fala sobre a fé humana e a fé divina. E ele nos diz lá no seu capítulo 19 que até o presente a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como uma poderosa alavanca e porque eu tenho considerado, as pessoas apenas o consideram como chefe de uma religião. Mas, entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos e que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza dessa vontade, pode se realizar. Interessante, né? Então, quando tem essa vontade firme, e quando os discípulos perguntam para ele,
Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Lá no início dessa passagem, desse capítulo 19, que nos foi anotado Mateus no capítulo Esse Poder da Fé. Por que a gente não pôde expulsar esses demônios? O que Jesus respondeu? Por causa da vossa incredulidade. Então, nós vamos ver, né? O que impediu os discípulos de curar aquele menino? O que eles tinham? Eles tinham boa fé. Mas o que faltava neles? Confiança e fé nas próprias forças, nas próprias possibilidades, né? Em ser instrumento do bem. Infelizmente, nós vamos percebendo que falta fé em todos os setores da vida, não é o que nós estamos reparando? Falta fé em Deus. Muita falta de fé em Deus. As pessoas não falam de Deus. Falta fé em si mesmo. A gente às vezes não quer confiar na gente, na nossa capacidade de entender, de compreender, de fazer, de realizar. Falta fé no próximo. As pessoas não confiam no outro. Falta fé na sociedade, no ser coletivo, né? As pessoas às vezes falam, não confio mais nessa humanidade, eu estou descrente da humanidade. Enfim, é quando o ser humano começa a lutar contra si mesmo. Ele não tem fé nele, não tem fé no outro, não tem fé na humanidade, não tem fé em Deus. O que sobra para essa flor? A não ser fenecer, ele vai fenecer. Porque é uma desesperança. Ele, aliás, não tem esperança nenhuma. É um desânimo, é um pessimismo. É uma crescente da descrença de tudo. Então, nós vamos ver as pessoas desanimadas. Quando você quer derrubar alguém, o que você faz com a pessoa? Tira o ânimo dela. Desestimula ela. A gente fala muito em assassino de fulano, mas a gente esquece que existe o assassino do entusiasmo do outro. A pessoa chega lá com entusiasmo, um plano, você vai lá e mata o plano do outro. O entusiasmo do outro, o bom ânimo do outro. É contra isso que nós temos que aprender a nos proteger. Não é mesmo? Então a gente vai começar a vigiar e proteger a nossa fé. Porque enquanto não se conquista essa verdadeira fé, essa fé em todas as suas possibilidades, ela vai crescer a dúvida, vai medrar ali naquele meio. E nisso, se a gente permite que nasça ali aquela raiz daquela dúvida ruim, que não é uma dúvida daquele que quer aprender, é a dúvida daquele que é desanimado, daquele que não tem esperança, o que aquilo ali vai gerar? Aquilo vai gerar as doenças, vai gerar uma loucura. É a própria loucura do ser. Então ela duvida de tudo, da bondade dos outros, da bondade de Deus, de si mesmo, da sua possibilidade de crescimento. Ela vai ficando fraca, a própria pessoa. Vai baixando a sua imunidade. Ela vai baixar a psicosfera que ela vive, ela vai sim perturbar o ambiente espiritual ao seu redor, né? E vai colaborar com a loucura geral. Ela vai ser um instrumento das trevas, porque nós sempre vamos ser instrumentos. Não existe não estar atendendo alguma força. Sempre estaremos atendendo alguma força, ou positiva ou negativa. A nossa omissão em atuar é uma força negativa. Olha, reparem bem, muitas vezes tem uma criatura que não está ali falando, mas ela está pensando bem, ela está em prece. É isso que nós precisamos compreender, é isso que nós temos que começar a proteger, essa nossa fé nascente, para que essas aves ruins não a roubem. Porque argumentos, todos têm argumentos maravilhosos, os argumentos são verdadeiros ardis. Mas quando a gente coloca lá na peneira da caridade, para que aquilo ali te serviu? Te edificou, te fez crescer, vai fazer você dormir melhor? Não, então não serviu para nada. Não é assim que a gente começa a pensar? O que eu estou precisando do outro? Estou precisando do apoio, da prece dele. Qual o presente que alguém pode dar para a gente? O melhor presente do mundo. Rezar pela gente, orar pela gente, pensar na gente, para nos dar força, porque a nossa fé ainda é muito incipiente. Então,
Depois, nesse capítulo, ele diz assim, olha, também os apóstolos não operaram milagres. Seguindo o exemplo, ele faz uma pergunta. Ora, que eram esses milagres se não efeitos naturais, cujos desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e completamente se compreenderá pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, a gente vê a compreensão dos fluidos, né? Do passe, de você poder transferir ao outro com a sua vontade. Qual é a base ali quando você transfere, né? Quando você faz uma transferência fluida? A sua vontade, o seu desejo que o outro fique bem. Isso aí é a maior caridade que se pode passar para o outro. Então a gente vai recordar, né, de uma passagem de Pedro e Paulo, que está anotada em Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 3, que diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, né, à hora da oração. Eles estavam indo para o templo. E foi trazido um homem que, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. E todos os dias ele se punha ali na porta do templo, que era uma porta, chamada Formosa, e ele pedia esmola para todos meio que entravam. Então ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, e ele foi lá e pediu uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse assim, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando ele receber alguma coisa deles, né? E Pedro disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu a andar e louvar a Deus. E nesse momento a gente vai lembrar do cristão, né? O cristão é aquele que... O cristão com Cristo é aquele que dá de si mesmo o que ele tem de melhor. Dá o seu fluido, dá a sua vontade, né, que o outro melhore, oferece, quer que o outro tenha aquele ânimo bom, porque com o bom ânimo, com a boa vontade, a gente consegue recomeçar. E a nossa tarefa é sempre recomeçar. Recomeçar a motivar a nós mesmos a cada dia. Quando a gente se pergunta, espera aí, o que eu já entendo de fé? Como é que eu já sinto Jesus no meu coração? Porque não basta ficar repetindo ou decorando o evangelho. Isso tudo é letra morta se não tiver sentimento. Precisa ser uma letra viva. Nós também precisamos ser cartas vivas desse evangelho quando nós somos lidos pelo outro. Quando o outro encontra em nós aquele entusiasmo, aquela vontade de vamos continuar, meu irmão. Vamos continuar, é assim mesmo. Todos nós passamos por dores e sofrimentos. O Pai nos busca educar. E a lição é justamente essa que temos que aprender. O espírita, principalmente, o que tanto teme? Se nós sabemos que não existe a morte, nós sabemos. Não é uma questão mais de... Nós sabemos que a morte não existe. O que fica é só um corpo físico. O que nós não podemos perder nessa reencarnação não é o corpo, porque esse corpo se vai. Ou seja, através de uma doença, ou de um acidente, ou de qualquer outra coisa, ele vai ter que parar. O que nós não podemos perder é essa fé, essa confiança em Jesus. Uma confiança tranquila, baseada numa reflexão
no entendimento, nos nossos raciocínios que já temos condições de ter. Agradecemos sempre a doutrina espírita, que nessa, principalmente, desconheço a de outros companheiros, nos pôde nos fazer ver e compreender a continuidade da vida. A vida continua. Ninguém morre. O corpo físico ficou e o espírito imortal vai prosseguir. Por isso que nós vamos ter que aprender a vencer essa loucura social, esse desespero. Quando as pessoas gritam e berram, mas eu perdi, fulano. Ninguém está perdido no nome de Deus, no mundo de Deus, no amor de Deus. Não podemos não falar isso para o outro, pelo respeito, pela consideração. Mas nós não podemos nos envolver por esse tipo de desequilíbrio, porque nós temos que nos chamar e dizer assim, quando é que se morre? Se morre quando se perde a fé, se morre quando se perde a esperança, quando você não acredita que vai ter um mundo melhor. Isso é a morte em vida. Então é que a gente consiga resguardar o nosso espírito desse tipo de raiz, que é a raiz da amargura, que é a raiz da incredulidade, que é a raiz da desesperança. Vamos nos guardar o nosso terreno, porque nós conversamos que Jesus é o semeador. E o nosso coração é da nossa parte preparar esse terreno, retirar esses detritos, essas montanhas, essas pedras, que ainda impossibilitam o crescimento dessa fé. Isso cabe a nós. A gente sempre lembra de Jesus com Lázaro, né? Sai, vem. Vocês vão lá e retirem a pedra, e Lázaro vem. Jesus não vai fazer essa parte. O convite já foi feito. E o que nos falta é realmente a confiança. É confiança nesse mestre, nesse médico. Porque tudo isso que nós passamos, a gente pode compreender assim. Vou permitir que Deus cuide de mim. Vou permitir e me colocar de forma tranquila para que Deus me conduza. Nos momentos em que a psicosfera, né, as tempestades me balançarem, eu vou me lembrar assim, peraí, eu não estou sozinha nem nunca estive. Nesse avião, nesse planeta Terra, tem um piloto. E esse piloto é Jesus. Então eu posso ficar tranquilo. Então é nesse momento que eu deposito aos pés de Jesus, todas essas dificuldades e angústias, dizendo, Senhor, tu nos disseste que tu venceste o mundo. Nos ensina também a caminhar sobre ele, nos fortalece, nos proporciona um caminhar com mais serenidade e tranquilidade, que possamos buscar sempre no Evangelho e nos estudos o entendimento e a compreensão de todas essas coisas, para que o nosso coração seja sedimentado à palavra maior, que é a palavra da Boa Nova. Que dessa forma, então, possamos nos despedir, desejando do fundo dos nossos corações coragem, muita fé, esperança. Tudo passa. Dias melhores virão. Mas, ao olharmos para trás e lembrarmos do dia que estamos passando nessas temporadas, também que possamos dizer, naquele momento a minha fé foi testada e eu consegui, dentro do possível humano, me manter fiel
aos ensinamentos de Jesus, me lembrando dele dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nesse momento, então, ele nos carrega em seu colo. Graças a Deus, muita paz, muita paz.